nesse vídeo a gente vai trabalhar com movimento harmônico simples e a lei de Hooke. A lei de Hooke é uma equação relativa a uma força restauradora, que é uma força que busca a condição de equilíbrio, ela quer voltar para a situação de equilíbrio, e objetos que estão submetidos a pouca dissipação de energia e a forças elásticas, eles costumam realizar movimentos periódicos. Se forem movimentos mais simples, podem ser também configurados como movimentos harmônicos simples. Esses movimentos harmônicos simples, eles podem ser descritos por funções seno ou cosseno, as descrições deles. E esse aqui vai ser o nosso caso. Então a gente vai trabalhar novamente com forças elásticas, mais especificamente a lei de Hooke. A gente vai também estudar as oscilações que são causadas quando você retira a situação de equilíbrio, da configuração dela de equilíbrio, e coloca o sistema para oscilar. Então, inicialmente, a gente vai determinar a constante elástica da mola. Como? Dependurando massinhas novamente na mola. E aí depois a gente vai retirar a mola da configuração de equilíbrio e medir o tempo para acontecerem 10 oscilações. Na hora que você pegar o tempo de 10 oscilações e dividir por 10, você vai ter o período do movimento harmônico simples realizado pela mola. No caso, a gente vai buscar compreender se esse movimento vai ser possivelmente descrito pelas equações de movimento harmônico simples. Essa é a configuração de equilíbrio. Aqui a gente tem o nosso zero, nossa referência, 12,7. Esse movimento harmônico simples que a gente está falando é justamente esse aqui, ó, de oscilação em torno da posição de equilíbrio. Então, depois que a gente faz essas medidas, vamos extrair a constante elástica da mola. Novamente, nunca deixe o peso dependurado por muito tempo na mola, porque isso pode comprometer a qualidade da mola depois. E aí nós vamos fazer o teste para medir 10 oscilações dessa mola, quando ela está com essa massa aqui dependurada. O deslocamento que foi sugerido é de 1 centímetro. Pode ser para cima ou para baixo. Uma oscilação completa corresponde a, tirei ele dessa posição, ele vai passar pela posição de equilíbrio, vai subir, vai descer, passar pela posição de equilíbrio de novo e vai voltar para a posição inicial. Na hora que ele subir de novo, isso é uma oscilação. Observem que, além do movimento de oscilação vertical, acontecem outros movimentos secundários, né? E aí você acaba perdendo parte no caso, só a oscilação passa para outros movimentos que talvez sejam indesejados. Isso é uma fonte de erro, né? Então, novamente, vou fazer aqui. Ok? Então, nós tivemos aí 3 oscilações, eu fiz até mais uma. Vamos colocar agora mais uma massinha, 16,5, então vou colocar até 17,5. Então, vou colocar mais uma e a gente vai observar o que vai acontecer. Novamente, 1 centímetro. Então, aqui tá dando 17,7, agora eu vou para 18,7. Pronto. E assim a gente finaliza o nosso experimento. Precisamos analisar os dados experimentais que coletamos. Nós fazemos toda a análise comparando os nossos dados experimentais obtidos no laboratório com a teoria. Então, nós temos a construção do embasamento teórico do movimento harmônico simples. Para introduzir, nós precisamos discutir o que são movimentos oscilatórios. Os movimentos oscilatórios, eles podem ou não ser periódicos. Então, por exemplo, o movimento
de uma folha balançando ao vento. Ele é um movimento oscilatório, ela vai e vem, ela oscila, mas ela não necessariamente é um movimento periódico, ou seja, ele vai recomeçar sempre em mesmos tempos e vai executar um movimento repetidamente, em tempos sempre iguais. E existem os movimentos que são periódicos. Esses movimentos periódicos, eles são movimentos que se repetem sempre em tempos bem definidos. Esse tempo bem definido em que esses movimentos se repetem, ele tem um nome específico, ele é chamado período. E aí você tem dois tipos de movimentos periódicos. O mais simples possível, que é o movimento, vamos dizer, que pode ser completamente descrito por funções harmônicas, que são, por exemplo, funções seno e cossenos. É completamente descrito, você não precisa de mais nenhuma outra função. Eles são chamados especificamente de movimentos harmônicos simples porque eles conseguem ser descritos por funções harmônicas simples. Então aqui a gente tem uma equação que pode ser utilizada para descrever movimentos harmônicos simples e é a que a gente vai utilizar nesse experimento. Outro tipo de movimento também, que eles são oscilatórios, periódicos, não conseguem ser completamente descritos por funções harmônicas simples. Eles precisam de outras funções para serem completamente descritos. Então, como exemplo, a gente pode descrever os movimentos que têm algum amortecimento, ou seja, eles perdem amplitude com o tempo. Vou dar um exemplo. A gente balança um balanço com uma criança e solta. Então, aquele balanço, ele não vai ficar oscilando indefinidamente, ele vai diminuir o que a gente chama de amplitude, que é o tanto que o menino vai se deslocar em relação à posição quando o balanço está em repouso. E aí ele vai diminuindo essa amplitude até ficar naquela posição onde o balanço está em repouso. Então, esses movimentos amortecidos, eles não conseguem ser completamente descritos por funções harmônicas simples. Para descrever os movimentos harmônicos simples descritos pelo sistema massa-mola, que é o nosso objetivo, a gente vai trabalhar com uma mola, tem um desenho aqui da mola, o gancho na mola, essa mola tem um comprimento inicial L0, a gente vai considerar aquele L0 ali como um padrão inicial. A gente vai dependurar massinhas nessa mola e a gente vai retirar essa mola da condição de equilíbrio, porque quando a gente coloca a massinha e estabiliza a massa e a mola, a gente vai ter uma situação de equilíbrio estático em relação ao observador do laboratório. Você vai ter um somatório de forças igual a zero. A gente vai, logicamente, trabalhar dentro do regime elástico das molas, ou seja, a gente não vai pensar que a mola vai ser deformada de maneira permanente ou que essa mola vai estragar de alguma forma. E nós consideraremos todas as nossas molas como massas desprezíveis. O sistema aqui no equilíbrio estático, está representado por essa segunda figura aqui, ele tem um módulo de força elástica sendo igual ao módulo do peso, como está descrito aqui, ó. E esse x0 aqui corresponde à distensão da mola quando você tem a condição de equilíbrio estático. Depois que a gente pega esse sistema e estuda, a gente pode, por exemplo, determinar qual é a constante elástica da mola, sempre pensando em estudar as condições de equilíbrio, né, da mola com as massinhas. Mas nós não queremos estudar isso, nós queremos estudar o que acontece quando você retira essa mola dessa condição de equilíbrio e coloca ela para oscilar. Esse último desenho, esse desenho 3 aqui, é o que configura essa situação que foi analisada hipoteticamente. Então, você retira ela, esse daqui é a condição de equilíbrio, você retira ela da condição de equilíbrio e solta. Mas a força elástica, ela vai levar ao aparecimento de uma velocidade. Por quê? Porque você vai ter uma descompensação entre as forças. A força elástica vai ficar maior em módulo do que a força peso. Isso vai levar a uma aceleração a aparecer e, consequentemente, um aumento de velocidade e uma oscilação dessa velocidade por causa da alteração da orientação dessas forças também. Por exemplo, com esse vídeo aqui, ó, que a gente está observando. Vou retirar ele da posição de equilíbrio, vou puxar, e aí ele oscila. Então, ele vai passar sempre pela posição de equilíbrio para cima e para baixo. Então, é essa condição que a gente está estudando aqui na análise teórica. Então, aqui nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton está aqui, a massa dependurada, a gente vai analisar o sistema massa dependurada, não a mola,
vezes a aceleração vertical do sistema. Então, a gente não está preocupado com movimentos indesejáveis aqui ao longo dessa orientação X, a gente só quer saber de movimento vertical. Vai ser igual a somatória de todas as forças newtonianas que estão atuando sobre a massa. Então, nós temos o peso, eu coloquei menos mgj, porque foi definido o eixo y vertical para cima positivo, menos ky, essa daqui é a força elástica, onde essa força elástica ela é sempre contrária ao deslocamento que você causou na mola, então ela estava em y igual a zero, se você deslocou ela para baixo, a força elástica é para cima, se você empurrou ela para cima, a força elástica é para baixo. E esse mais kx0j é aquela força que existe quando você deixa a mola em equilíbrio estático em relação ao laboratório, paradinha. E aí você vai ter uma compensação entre a força-peso e a força elástica. Essa daqui é importante por quê? Porque sempre que o sistema massa-mola passar pelo y igual a zero, a força resultante precisa ser igual a zero. Então esse termo aqui precisa aparecer para nesse ponto, na hora que você passar para esse ponto, você ter um valor correto da sua força resultante. Essas duas somadas, lembrando que nós obtivemos que no ponto de equilíbrio das forças, o x0 vai ser igual a massa vezes o módulo da aceleração da gravidade, dividido pela constante elástica da mola. Se a gente substituir esse x0 aqui nessa equação, nós vamos ter que esse termo aqui vai dar mg e esse termo aqui vai dar menos mg. Então, na hora que você fizer a soma, esses dois termos vão desaparecer e aí você vai ter essa equação que está aparecendo aqui embaixo, com a força resultante sendo igual a menos k vezes y, ou seja, só sobra esse termo aqui no meio, certo? Essa equação aqui a gente chama de equação diferencial ordinária de segunda ordem, e ela fala que a função y ela é derivada duas vezes no tempo e ela retorna menos alguma constante vezes ela mesma. Então, essa função que tem esse comportamento são funções oscilatórias, ou seja, funções do tipo seno e cosseno. Quem não viu isso ainda vai ver em algum momento nas disciplinas. Então, a nossa solução, uma das soluções dessa equação, ela pode ser desse tipo aqui, ó, y de t igual a, uma constante, vezes seno de outra constante ômega, vezes o tempo, mais b, uma terceira constante. Pelo fato da gente ter um movimento que é oscilatório, então a gente sabe que essa massinha vai subir e descer, a gente precisa de uma função que seja oscilatória também para descrever o sistema. Você não pode ter, por exemplo, uma exponencial decrescente para descrever uma coisa que oscila verticalmente para cima ou para baixo, ou uma função linear de primeira ordem para descrever uma coisa que oscila para cima ou para baixo. Não, você tem que ter uma função que se comporte da mesma maneira com que o seu sistema está oscilando verticalmente para cima e para baixo. Por isso a gente usa a função seno, porque a função seno ela é ora positiva, ora zero, ora negativa, ora zero, ora positiva, e ela oscila entre menos 1 e 1. Então a gente coloca constantes aqui para poder dizer quais são os valores que vão multiplicar menos 1 e 1 e nos fornecer, por exemplo, o maior valor da amplitude da nossa oscilação. No nosso caso, o experimento, a gente deslocava um pouquinho o sistema massa-mola 1 centímetro para baixo e liberava. Esse A aqui, que corresponde à amplitude máxima do movimento oscilatório, ele vai ser 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro, não vai ser um pouquinho maior que 1 centímetro. E aí você desloca 1 centímetro e libera, você solta. A outra constante, que é o B ele vai me dizer qual que é, vamos dizer, qual que é o valor do seno quando o t for igual a zero, por exemplo. Então, você tem que saber, o seno de zero, se b for igual a zero, seno de zero é zero. Mas, no nosso movimento, em t igual a zero, a gente puxou, a mola está na amplitude máxima para baixo, ou seja, para valores de y negativo, e a gente solta. Então, a gente não tem y do tempo igual a zero. O y do tempo igual a zero, na verdade, ele vai ser menos em torno de 1 centímetro. Então, a gente vai ter que escolher um b, tal que, quando eu coloco t igual a zero, então t vezes ômega vai dar zero, vai ser seno de b,
quando t for igual a zero, vai corresponder a menos 1. Porque aí você vai ter A vezes menos 1, ou seja, 1 centímetro vezes menos 1 centímetro. E aí você vai estar realmente abaixo do eixo do zero do eixo y, né? Valores de y negativos. E mais do que isso, vai estar no maior valor possível do sistema massa-mola oscilante negativo. Então, a gente colocou aqui menos π sobre 2, que é 270 graus. Então, qual que é o seno de 270? Menos 1. Então, a gente já tem, qual seria a nossa equação? Seria y de t igual a 1 centímetro vezes seno de ômega vezes t menos π sobre 2. Π sobre 2 é a descrição do ângulo em radianos. Sempre que vocês tiverem dúvida, usem a descrição em radianos. Ômega, ela é uma constante, ela vem daquela equação, dessa equação aqui, e ela está relacionada com o K dividido por M, então passa o M dividindo aqui para o lado direito da equação, e aí você vai ter menos K dividido por M vezes Y. Você vai chamar K dividido por M de ômega ao quadrado, daí vem essa igualdade aqui. Então, ômega ao quadrado é igual a K sobre M, ou seja, ômega é igual a raiz de K sobre M. Mas o ômega é aquela frequência angular, então ela está relacionada com a frequência em si, que é a quantidade de voltas ou quantidade de oscilações que um sistema faz por unidade de tempo, e também está relacionada com o período, com o inverso da frequência, né? Então a gente tem que o ômega é 2 vezes π vezes a frequência, mas também pode ser escrito como 2π dividido pelo período. Então, dessa forma, teoricamente, a gente consegue determinar o período em relação à constante elástica da mola, a massa. Então, o período ele é igual a 2π raiz de m sobre k. Esse aqui vai ser o nosso dado teórico, né? Nós vamos obter o período utilizando a massa dependurada, utilizando a constante elástica da mola, diretamente pela equação, e vamos comparar com os resultados experimentais que obtivemos medindo com o cronômetro o tempo para 10 oscilações. Então, a gente pode fazer isso, né? E aí, depois, se a gente obtiver esses dados, a gente pode comparar com os resultados experimentais. Mas, além de determinar o período desse jeito, a gente precisa fazer o que a gente chama de propagação de erro. Por quê? Porque a gente usou uma equação para poder determinar o período, utilizando uma massa experimental medida experimentalmente e uma constante elástica medida experimentalmente também. Então, a gente vai propagar o erro tanto da constante elástica quanto da massa. Como é que a gente faz para determinar a propagação de erro? Então, você tem a taxa de variação do período em relação à constante elástica, vezes a variação, a incerteza da constante elástica, a taxa de variação do período em relação à massa, vezes a incerteza da massa. Então, desses cálculos aqui, que na verdade são derivadas parciais do período em relação a cada uma das variáveis, a gente chega nessa equação aqui. E aí, essa equação aqui nos fornece a incerteza. Então, existe uma outra forma de se analisar esse sistema, que é utilizando energia. Então, uma coisa interessante aqui nessa análise é que, como a gente obteve uma força resultante que é do tipo menos KY, que a gente vai somar todas as forças aí, o nosso resultado final é menos KY, essa menos KY, ela é uma força do tipo conservativa. Por quê? Porque ela advém de duas forças conservativas, que no caso é uma a força gravitacional e a outra é a força elástica. Todas as duas têm propriedades conservativas, né? E, consequentemente, essa força resultante também vai ter um comportamento conservativo. Ela vai ter, se você fizer uma integral de linha da força resultante escalar com um deslocamento qualquer, seu trabalho não vai depender de um ponto ao outro, não vai depender do caminho. Esse sistema ele vai ter uma energia potencial que vai poder ser descrita simplesmente pela constante elástica da mola vezes o y ao quadrado dividido por 2. Então, não importa esse x0, só depende desse y. Por quê? Porque esse x0 ele vai sumir na hora que você analisar, por exemplo, a condição de equilíbrio. Então, você tem necessariamente uma oscilação em torno da nova posição de equilíbrio da mola. Dessa análise teórica, a gente finaliza aqui. E a gente volta para os dados experimentais. É interessante utilizar o tracker
para poder fazer a análise da determinação da oscilação do movimento. Por quê? Porque, por exemplo, quando você utiliza massas pequenas, 70 gramas até 50 gramas, é difícil você conseguir medir e conseguir dizer que deu 10 oscilações. Então, se você filmar, principalmente com massas dependuradas menores, você consegue ter uma precisão melhor da medida do seu período usando o software tracker. Ou se você quiser usar mais o laboratório para poder fazer suas análises, usa massas maiores, usa massas acima de 75 gramas, que aí você vai ter maior facilidade, já que o período, a gente pode voltar aqui para a equação, o período, ele é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à constante elástica, certo? Então, quanto maior a massa, maior é o período. E aí, como você tem um período maior, você consegue discernir as oscilações com mais certeza. Da análise desses movimentos, nós extraímos a seguinte tabela. Então, aqui nós temos o quê? Então, vamos olhar para essa tabela aqui primeiro. Então, essa tabela aqui está mostrando a massa dependurada. Então, nós temos 50 gramas, 75 gramas, 100 gramas, 125, 150 e 200. Foram realizadas medidas das massas, utilizando uma balança, etc. Aqui nós temos os períodos experimentais. Esses períodos aqui todos, eles foram medidos utilizando o tracker. Então, eu tentei analisar as oscilações através de pontos de massa de cada uma das oscilações e extrair esses períodos. A incerteza dos períodos foram extraídas do próprio tracker. Aqui nós temos a coluna dos períodos que são determinados através da equação teórica e a incerteza através de propagação de erro, tá? Essa primeira coluna aqui corresponde à massa, só que em quilogramas. Então, essa daqui é em gramas, essa aqui é em quilogramas. E a incerteza também em quilogramas. Então, utilizando esses dados aqui, nós construímos um gráfico. Então, esse gráfico está aqui, eixo das ordenadas, nós temos o período. Então, aqui é 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 segundos. E no eixo das abscissas, nós temos a massa em quilogramas. 0,05, 0,1, 0,15, 0,2. Eu fiz mais algumas medidas, além das medidas do experimento filmado. Por quê? Para poder ter uma ideia melhor de como que ficariam esses dois valores aqui, com 150 gramas e com 200 gramas. Mas não aconselho utilizar 150, 200 gramas não, porque já está chegando no limite elástico da mola. Então, é bom evitar, porque pode ser que deteriore essa mola. Então, aqui nós temos os nossos dados. Interessante que fica bem parecido com uma reta. Mas se vocês extrapolarem, fizerem mais experimentos, vocês vão observar que o comportamento do período, isso aqui é período de maneira geral, não é o período somente experimental, são os dois períodos. Eles não obedecem uma equação linear, eles obedecem uma equação do tipo raiz de m, que é o que a gente já viu teoricamente aqui, ó. O período se relaciona com a raiz de m, ou seja, m elevado a meio. O que a gente observa? A gente observa grande coerência entre os valores experimentais e os valores teóricos. Então, o comportamento dos dados experimentais já é difícil de distinguir do valor esperado teórico. Se a gente tentar ajustar uma função do tipo x elevado a meio ou m elevado a meio, a gente tem grande concordância também, com 99%, 99,7% de coerência entre a função do tipo raiz de m e a sua relação com o período. E esse 1,4263 corresponderia, se vocês olharem na equação, a 2π dividido por raiz de k, que dá em torno, aí, se você fizer a conta, 1,52. Então, a gente tem uma incerteza associada tanto com essa constante aqui, quanto com com elevado a meio, né? Então, esse é um ajuste que a gente conseguiu fazer. O que pode levar a erros? O próprio desprezar da massa da mola. Outra coisa que pode levar a incertezas e erros são aquelas oscilações laterais que a gente observou, que são indesejadas. Outra coisa que pode levar a incertezas e erros, a dificuldade de medida para valores pequenos de massa dependurada pode levar a incerteza, por isso eu indico valores um pouco maiores, acima de 50,
para poder medir as oscilações, até mesmo efeitos de amortecimento, mas para 1 centímetro, para variações muito pequenas, esses efeitos de amortecimento são muito pequenos. Bom, a gente termina assim. A gente estudou o movimento periódico de um sistema massa-mola pendurado verticalmente em relação à posição de equilíbrio. A gente tentou mostrar que tipo de descrição que a gente pode ter desse sistema, do sistema massa-mola, aonde nós retiramos pouco o sistema massa-mola do equilíbrio. Aqui eu utilizei o software Tracker, é um software livre. Nós podemos, utilizando esse software, monitorar a posição em relação ao tempo de vídeos, né? Então, foi uma forma bem interessante que foi utilizada para poder mostrar qual seria a melhor descrição para esse sistema massa-mola. Então, nos nossos experimentos, nós fizemos vários experimentos com massas dependuradas diferentes e aí analisamos o tempo para 10 oscilações. Eu estou fazendo uma descrição utilizando o vídeo que eu fiz vários vídeos com várias massas dependuradas diferentes. E o intuito dessa parte aqui do vídeo é mostrar as oscilações que são laterais, né, que a gente não quer, são indesejadas, que estão aqui aparecendo em X, que seria essa orientação aqui, que é indesejada, a nossa oscilação desejada é a vertical. E aqui a gente tem a representação de como que acontece o monitoramento da pontinha do gancho no tempo. Então, eu fiz aqui a análise de várias oscilações, depois pedi para o tracker tentar ajustar uma equação matemática que melhor reproduziria esses dados experimentais aí. De quadro em quadro, eu consigo ir marcando a posição da pontinha do gancho no tempo, e aí eu vou construindo essas duas curvas que vocês estão vendo, uma em Y, outra em X. Então, observem que eu consigo representar o movimento analisando de quadro em quadro. É bom você ter um ponto de referência que você consiga localizar ele em cada quadro. Evitem pontos na própria mola, então tem que ser um ponto na massa, no gancho, na extremidade da mola, mas não ao longo da mola. O ponto máximo do gancho e no ponto mínimo do gancho, da trajetória vertical, você vê que fica praticamente parado. Então, se eu for adiantar, tem momentos que eu não vejo praticamente nada, não tem muita resolução na imagem. Mas quando chega no ponto mais baixo, eu consigo ver até as voltas da mola. E aí depois eu perco a visibilidade de novo, aí no ponto mais alto eu volto a ver a mola. Depois o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esses dados aqui e pedir para o sistema, no caso o tracker, para ele tentar ajustar. Então eu pedi para o tracker ajustar por uma senoide. O que é senoide? Senoide é uma função trigonométrica, é a função seno, né? E ela é uma função oscilatória, exatamente como a gente está vendo nessa janela. Define a função y é igual a 1a, uma constante a, vezes seno de uma constante b vezes o tempo, mais uma outra constante c, tudo dentro do argumento do seno, então bt mais c é dentro do argumento do seno. Depois, a gente vai somar essa equação a seno de bt mais c, uma constante, só para poder transladar verticalmente, se for necessário. Mas como eu coloquei minha origem do meu sistema de coordenadas bem na posição de equilíbrio do sistema massa-mola, o d é 0. Então, a gente não tem translação. Então, a nossa função é uma função do tipo seno. Eles podem ser descritos por funções que são harmônicas, no caso, o seno ou cosseno.